Você já se perguntou se há alguma relação entre estilos musicais e posicionamentos políticos? Bem, meu nome é Geise Abreu e nossa pequena equipe formada na disciplina Metodologia Quantitativa em Ciências Sociais, composta por mim, Gabriel Batista e Pedro Belém, decidimos estudar a relação entre o gosto musical e o posicionamento político dos estudantes da Universidade Federal da Bahia. Tivemos como pergunta de partida em que medida o consumo de diferentes estilos musicais está relacionado com os posicionamentos políticos dos estudantes da UFBA. Para a metodologia de pesquisa foi selecionado o survey. Elaboramos um questionário que foi aplicado aos estudantes dos dois campos presencialmente e também de forma online. O tipo de amostragem escolhido foi o não probabilístico, com subtipos por cotas, acidental e bolas de neve. Após a etapa do campo, os dados foram tabulados em uma planilha do Excel, com o uso de tabelas dinâmicas. Como fundamentação teórica, tivemos como horizonte os conceitos de Adorno e Horkheimer de indústria cultural, bem como a contribuição de Benjamin a respeito da perda da aura da obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Ademais, nos foi bastante útil o conceito de pós-política, popularizado no Brasil nos últimos anos, sobretudo pela socióloga Sabrina Fernandes. De uma amostra total de 257 estudantes, obtivemos um perfil geral de corpo discente mais feminino, branco e de renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos em São Lázaro, e mais masculino, pardo e de renda familiar entre 2 e 5 salários mínimos na Politécnica. Quanto ao posicionamento político, em uma escala de 1 a 10, sendo 1 mais à esquerda e 10 o mais à direita, obtivemos uma média de 2,96 em todos os entrevistados, sendo 2,5 a média de São Lázaro e 3,80 a média da Politécnica. Em recodificação das respostas, obtivemos 78% dos estudantes se identificando com a esquerda, 11% como centro ou neutro e 7% com a direita, com São Lázaro apresentando uma maior tendência à esquerda radical e a Politécnica à esquerda moderada e ao centro. Quanto aos estilos musicais, houve maior incidência de fãs de MPB, pop, rock e rap, nesta ordem. Em São Lázaro, formou-se ranking MPB, pop e rap, ao passo que a Politécnica registrou um equilíbrio entre pop, rock e MPB. Cruzando esses dados com os de posicionamento político, percebemos uma relação entre os posicionamentos mais à direita com gêneros como sertanejo, rock, gospel e eletrônica. Quanto à esquerda, tivemos uma relação maior com gêneros pop, rap, rock e MPB. O centro tendeu ao rock. Pensando a partir de nossa fundamentação teórica, podemos visualizar aqui o poder da padronização do gosto da indústria cultural. As variações encontradas entre as preferências por gêneros musicais de estudantes de diferentes campi e posicionamentos políticos foram pequenas, com a tendência à concentração em gêneros já consagrados há décadas como os mais populares, como o MPB, o pop, o rock e o rap. Perguntando sobre atitudes dos estudantes em relação a artistas que reproduzem opressões de gênero e contra minorias, obtivemos um cenário de muita controvérsia, mas com a tendência à rejeição, com 51% respondendo que certamente deixariam de consumir um artista que revela ter condutas desrespeitosas em relação a mulheres, 56% um artista que possui declarações preconceituosas sobre minorias sociais e 40% sobre um artista que possui música de conteúdo desrespeitoso em relação às mulheres. A rejeição ao consumo foi, inclusive, mais preponderante entre o público feminino. Esse cenário indica uma maior preocupação dos ouvintes com a conduta dos artistas na vida privada e em suas declarações públicas do que com o conteúdo possivelmente problemático de suas obras, o que nos faz refletir sobre as especificidades atuais do fenômeno da produtificação da obra de arte, que é o que permite a operação mental no consumidor de separação entre obra e artista, ou ainda entre mercadoria e sujeito ou classe que produz. No que diz respeito a artistas com posicionamento político oposto ao do ouvinte, houve maior divisão, com 36% dizendo que dificilmente deixariam de consumir e 25% dizendo que provavelmente deixariam. Ao perguntar a opinião dos respondentes a respeito da frase "música e política não se misturam", 8 em cada 10 estudantes discordam, sendo essa discordância maior entre os estudantes de São Lázaro e entre aqueles que se identificam como esquerda radical. Ainda em perguntas sobre se os estudantes já se sentiram influenciados por uma música ou estilo musical ou artista, 64% responderam que sim. E os estudantes de São Lázaro responderam positivamente com maior frequência, sendo 79%. Cruzando esses dados com o posicionamento político, concluímos que os estudantes de esquerda foram os que mais se sentiram influenciados. Entre os de direita e de centro, houve uma nítida aversão a essa ideia, o que nos levou a uma interpretação informada pelo conceito de pós-política. A partir desses resultados, chegamos à conclusão de que existe uma fraca, porém não desprezível relação entre a preferência por certos estilos musicais e certos posicionamentos políticos entre os estudantes da UFBA de diferentes campos. Ademais, as diferenças de postura com relação a artistas e obras controversas foram melhor explicadas através da variável gênero.